Olá, tudo bem? Hoje é dia 8 de janeiro de 2024. Muito obrigado a você que transformou a possibilidade da gente conseguir transmitir esse conteúdo de maneira gratuita. Saiba que cada uma das pessoas que ajuda financeiramente o Jornal Conservador dá a possibilidade para que a gente continue conhecendo, tendo conhecimento, buscar o conhecimento e espalhar esse conhecimento. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue levando para vocês conhecimento e paz e prosperidade e saúde. Pois bem, Franklin Martins fala da Constituinte e nos diz a seguinte coisa: os ministérios militares ganharam ou estão ganhando praticamente tudo o que queriam na nova Constituição. Desde os temas considerados prioritários, como a definição do papel das Forças Armadas, o famoso 142, a rejeição da tese do Ministério da Defesa ou a anistia para oficiais, suboficiais e praças caçados. Itens menos polêmicos, como o serviço militar ou o pagamento de royalties à Marinha pela extração de petróleo e plataforma continental. Ou seja, quem foram os grandes vencedores da Constituinte? Os militares. O teu amigo esquerdista, o teu amigo professor, a galera da balela gosta de mentir e fala que a nossa Constituição ela é extremamente esquerda e comunista. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os grandes vencedores da Constituinte de desde 1988, foram os militares. Inclusive, em um determinado momento, o artigo 142, ele foi dito, ei, vamos negociar, vamos alterar. Os parlamentares falaram o seguinte, o artigo defesa, lei e ordem é inegociável. Ele foi negociado para ser incluso, e sendo incluso, você pode escolher o artigo que ele vai entrar. Agora, se ele vai entrar ou não, isso é inegociável, porque se os parlamentares retirassem ou alterassem este artigo, os militares literalmente retirariam o poder e voltaríamos para uma ditadura, para uma intervenção militar. O artigo Defesa da Lei e da Ordem, ele foi negociado com os parlamentares para poder abrir a Constituinte. Então, quando alguém te falar que quem ganhou a Constituinte de 1988, você lembra que sem o artigo 142, que é combatido diuturnamente, que é impelido a ser negociado, ele é inegociável. Bom, só pode dizer que é inegociável quem manda, tá bom? A importância desse tema para os militares, o artigo 142, fica evidente na entrevista do general. Quem assistiu à live do Sarney, da transição, já entendeu agora. Leônidas Pires Gonçalves para Luiz Macluf de Carvalho. Ao ser questionado se haveria a possibilidade de ser aprovado um texto em que a defesa da lei e da ordem não estivesse prevista como função das Forças Armadas, o militar foi categórico. Não. Por que eu não deixaria passar? Ele falou, lembra do Leônidas Pires Gonçalves, o general que ligou para o Ulisses e disse, olha, quem vai assumir é o Sarney. Ligou para o Sarney e disse, quem vai assumir é você. E agora, numa entrevista para Luiz Macluf de Carvalho, ele fala, 142 não tem como passar. O que não tem como passar? Uma Constituição sem o artigo 142. Pô, eu acabei de te provar novamente que a intervenção militar ela continuou depois que a intervenção saiu. Na intervenção, na redemocratização, Leônidas da Silva e o alto comando levaram tudo cadenciado dentro de uma linha para proteger o país dos próximos 40 anos que viriam. 2022 não foi um acaso. 2022 não foi uma surpresa. E o crescimento e o combate ao narcotráfico que estamos tendo em 23 não é sorte, é planejamento estratégico. Rui, você fala em intervenção velada. Eu não estou falando em intervenção velada, não. Eu estou te falando que Sarney, Tancredo, Ulisses e todos os antigos sabem que os militares mandam toda vez que a nossa democracia ou a nossa liberdade sofrem ataque.
todo o processo da Constituinte foi acompanhado de perto pelos militares. Um dos momentos mais dramáticos da Constituinte ocorreu quando Bernardo Cabral tentou mudar a redação do que veio a ser o artigo 142 da Constituição Federal. Esse dispositivo trata do papel das Forças Armadas e havia sido acordado antes do início da elaboração da Constituinte. Ou seja, a Constituinte só aconteceu porque o artigo 142 foi dito que vai ser incluso. Pois bem, se Bernardo Cabral não recua na intenção de alterar ou suprimir este artigo, a Constituinte poderia ter acabado ali. Após o episódio, o ceticismo dos assessores militares foi alertado, e eles não abandonaram a feitura da Constituição Federal até o fim da impressão na máquina que saía o projeto. Mas como assim que eles não... Já vou trazer para você. Eles, inclusive, criaram um gabinete de revisão ortográfica. Artigos inteiros subiam para a revisão e saíam da revisão completamente alterados e iam para a Constituição Federal. Você acha que isso era feito pelos militares ou pela esquerda? Acabei de te provar que os militares barravam até o pensamento de mudar artigos que eles não queriam e que os grandes vencedores da Constituinte de 1988, na boca de juristas, na boca de políticos e na boca de repórteres, foram os militares. Pois bem, algumas pessoas ficam dizendo, a nossa política... Durante a Constituinte ocorreram muitos casos estranhos. Está pronto para dar uma risada? Agressões físicas. O ministro de Estado, Antônio Carlos Magalhães, chegou às vias de fato com Francisco Dornelles. Familiares dos constituintes foram ameaçados por lobistas. José Lourenço ameaçou seus colegas com arma em punho na Comissão de Agricultura. Sim, naquela época você podia andar armado, 1988, e você podia entrar no Congresso com arma. Era uma delícia. Agora aqui nós temos um momento interessante. Foram flagrados 2 constituintes adulterando votações. Quem que encobriu? Ulisses Guimarães, para preservar a Constituinte. Agora, o que era importante é que a comissão de redação alterou deliberadamente os textos sob pretexto de consertar erros gramaticais, alterações não submetidas ao Congresso. Como ninguém reclamou, eu tenho a plena certeza e a tranquilidade de afirmar que quem estava na comissão de redação eram os militares. Ô Rui, tu não acha que isso foge um pouco à legalidade? Eu acho que a Constituinte aprovou a redação final, então é o que tem para hoje. Tá bom? Em entrevista para o jornalista Luiz Macluf de Carvalho ainda, que foi publicado no livro de 1988, Segredos da Constituinte, o general Leandro Pires Gonçalves, ministro do Exército no momento da Constituinte, confirmou essa percepção. Nós estávamos realmente vivendo um período difícil, crítico, sem saber onde ia desaguar. Combinando com outras forças, reforçamos no Congresso uma turma muito boa de assessores militares. Tudo isso para garantir. Afinal, durante os trabalhos da Constituinte, a ASPAR do Exército foi composta por 12 oficiais. A ela se somavam as assessorias parlamentares da Marinha, da Aeronáutica, do Conselho de Segurança Nacional e do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas. Dezenas de oficiais transitavam diariamente pelos corredores do Congresso, com o intuito de defender os interesses dos militares na mudança da ordem constitucional. Enquanto o Brasil fazia festa, gritava diretas já, estava curtindo samba, carnaval e futebol, os militares estavam dentro da Constituinte, dentro do parlamento, garantindo que a Constituição serviria a nós. A subcomissão mais importante para a caserna foi a da Defesa do Estado. Teve como relator Ricardo Fiuza, do PFL. Conservador e próximo dos militares, Fiuza estruturou os trabalhos do colegiado de modo a privilegiar a interlocução com entidades militares. Nessas subcomissões começaram a ser discutidos temas relacionados à organização institucional e à destinação constitucional das Forças Armadas. Então, olha que interessante. Quando os assessores falhavam, tinha outra estratégia, menos cordial e polida, e que não se restringia aos bastidores.
Quando os políticos peitavam e diziam, não, aqui nós vamos avançar, pois bem, em pronunciamento conjunto, no dia 25 de junho de 1987, os 3 ministros militares afirmaram que a proposta não atendia aos interesses das forças. Esse texto, em estudo pela Constituinte, impõe coisas que maculam a hierarquia, afirmou então o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, ao Jornal do Brasil, em matéria que vinha com título categórico: Ministros militares vetam anistia com reintegração. Ou seja, toda vez que a Constituinte adentrava em temas que os militares não aceitavam alteração, eles se pronunciavam de maneira forte e contundente. Na Constituinte, que os militares aprenderam que o Centrão, ou seja, o Centrão se organiza na Constituinte como uma forma de barrar a organização institucional de grupos progressistas. Esse Centrão, ele não tem um partido, ele não tem um expoente, ele é uma coisa orgânica e viva. Liderada pelos parlamentares conservadores, a criação do Centrão foi vista pelo Exército como uma oportunidade para levar adiante as alterações que lhe interessavam nos textos já apresentados na Constituinte. Na RPM de dezembro de 87, os militares apontavam que o Centrão aparecia para inviabilizar a promulgação de uma Carta Magna insólita. Entendam que o Centrão foi angariado ou foi formado pelos militares e entenderam que a melhor estratégia é você não ter um partido, nem um expoente para ficar tomando chumbo. PDS virou PMDB e o desgaste vai sempre se somando. Você pega um Centrão, que é um organismo vivo sem um foco, e assim você consegue manter o Brasil andando nos trilhos sem ter alguém para culpar e nem um partido para avacalhar. A despeito de negarem a dimensão corporativa de sua atuação, os militares tiveram um papel-chave na Assembleia Nacional Constituinte. Apesar de ser um ator relevante no processo, Pedro Benetti ressaltou que é preciso fazer ressalvas ao apontar que a Constituição teria sido controlada pelos militares. A marca da transição e da Constituição é a da contradição. Uma prova disso seria o fato de que, conforme os anos da nova República passaram, as Forças Armadas saíram do primeiro plano do debate público e do cargo político e do cenário político. Então, nós temos provas diuturnas, nós temos provas reais, fortes, contundentes, de que os militares atuaram durante toda a transição, entregando nas mãos do Brasil uma carta que iria nos proteger. Esse documento que você está vendo aqui, você pode ler depois, é uma prova de que o Centrão já estava sendo estudado e analisado pelos militares desde o início. Ou seja, de Franklin Martins a Ulisses Guimarães, todos eles sabiam que os militares estavam de pé dentro da Constituinte. Ulisses Guimarães foi uma pessoa que atrasou muito, porque ele tinha desejo que a Constituinte fosse aprovada o mais próximo possível da data da transição, da eleição de 89, pois ele tinha sede, ele desejava, ele ansiava ser presidente do Brasil. Quem viu a live do Ulisses Guimarães sabe que ele perdeu, mesmo com mais tempo de cadeia nacional de rádio e televisão. Mesmo estando como líder da Constituinte, ele fez pífios 4 ou 5%. Foi um desastre. Foi uma bomba atômica. E para o bem do Brasil, logo após o impeachment do Collor, ele sumiu do cenário nacional. Deus Pai Todo-Poderoso leve a você paz e graça. E se for da vontade dele, eu volto em breve.